Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Bem? Graças a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor, profeta Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Eu vou ler na NVI, tá? Versículo 1 diz assim: Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Versículo 4. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores e até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Versículo 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como o aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. O 9, sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Até aqui por enquanto. Uau, que desafio, né? Nós pegarmos um texto desse, escrito há 2.700 anos atrás, e aplicarmos para o nosso dia hoje, né? Amanhã, segunda-feira, todos nós vamos trabalhar, estudar, viver a nossa vida. E o que eu tenho a ver com esse texto de Miqueias, do capítulo 5? Os irmãos vão se surpreender com as semelhanças que nós temos aqui e com a aplicação prática nas nossas vidas. Eu queria pedir para os irmãos colocarem aí a nossa apresentação. Eu vou ter um tempo curto, daqui a pouco nós vamos para a ceia. Talvez a gente não consiga ir até o final, mas é importante que a gente faça aqui uma boa introdução, e os primeiros versículos realmente são os mais impactantes, né? Então, só para os irmãos entenderem o contexto desse primeiro versículo, está dizendo que a cidade está sitiada. Há tropas por todos os lados. Jerusalém está cercada. Cercada por quem? Pelos assírios. Esse império dos assírios foi dominante por mais de 300 anos, por cerca de 3 séculos, e conquistou vários povos ali, e já tinha invadido o Reino do Norte, já tinha conquistado a Samaria, e eles estavam sitiando e cercando Jerusalém para invadir. Então, a cidade estava realmente passando por um momento muito difícil, e o cenário realmente era de muito medo, né? O cheiro da morte estava no ar. A qualquer momento, os assírios, que eram um império muito mais poderoso, poderia invadir a cidade, matar os filhos, as crianças, levar as pessoas cativas, acabar com tudo. As pessoas já não podiam mais sair da cidade, já não podiam mais plantar e nem colher, não podiam viajar, elas estavam confinadas e presas dentro das cidades muradas. Então era um cenário de muito desconforto,
de muito medo, de muita insegurança. Bom, muito bem, mas o que esse contexto tem a ver com os nossos dias, né? O que essa guerra tem a ver conosco? Nada, né? Uma guerra que aconteceu no Oriente Médio há 2.700 anos atrás, não tem nada a ver conosco, né? Até porque nós não estamos cercados por ninguém. O Brasil é um país livre, graças a Deus pacífico, né? Nós não vemos uma guerra aqui há muito tempo. Entramos numa aí de gaiato há um tempo atrás, mas também nos demos mal. Mas o que isso tem a ver conosco, né? Então, eu quero trazer um texto para os irmãos de Efésios capítulo 6, versículo 12, que ele vai nos colocar numa guerra espiritual. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, eu não sei se todos sabem aqui, nós também estamos em guerra. Nós estamos cercados de inimigo por todos os lados, externos e internos. A Bíblia relata que nós temos 3 grandes inimigos. Quais são? A carne, o diabo e o mundo. Muito bem. Então, os meus universitários ajudaram aqui. Por que o diabo é o nosso adversário? Nós sabemos que o diabo, ele trabalha dia e noite para roubar, matar e destruir. Quem? Nós. Nós somos aqueles que ele quer pegar. A palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Então nós sabemos que o diabo é um grande adversário nosso. Ele não está sozinho. Com ele, 1/3 dos anjos se rebelou com Lúcifer. E esse 1/3 dos anjos do céu, que hoje são demônios, estão por toda parte tentando acabar com a vida dos seres humanos. Roubar a sua alegria, matar a sua esperança, acabar com a sua família. Então nós sabemos que o diabo e os seus demônios estão por todo lado e são nossos inimigos. O mundo é um outro grande adversário, esse sistema corrompido, esse sistema caótico, esse sistema de valores invertidos, esse sistema onde impera a opressão, impera a ganância, o domínio, o poder, né? e a violência, é um mundo que toda hora nos afronta, que quer invadir a sua casa, que quer invadir a mente dos seus filhos, que quer mudar os valores da sua família. Esse mundo está aí. E como se não bastasse esses inimigos externos, nós temos um inimigo interno. Quem é? É você mesmo. Eu e você, cada um de nós tem um impostor aí dentro. A velha criatura, que a Bíblia chama de carne. E esses desejos do pecado e da carne que tanto nos assediam e em toda hora querem nos sabotar. Então nós estamos mais cercados pelos inimigos, talvez, do que Jerusalém no ano 701 a.C., que é o relato de Miqueias. Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, para os desavisados, que talvez pensasse que estava tudo tranquilo, que você não tinha inimigo nenhum, né? Que você estava caminhando tranquilamente para o céu e que não há qualquer afronta, qualquer confronto a ser encarado durante esse período que estamos aqui. Não é verdade. Nós temos grandes inimigos. Estamos cercados por todos os lados. Muito bem. Miqueias apresenta uma solução. Qual é a solução que Miqueias apresenta para essa guerra e para esse inimigo que era muito mais forte do que Israel? Ele diz o seguinte: nós precisamos trocar de rei. O versículo 1 relata que o rei de Israel é fraco. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Isso não aconteceu naquele momento, mas depois de 120 anos acontece.
quando os babilônicos invadem Jerusalém, o último rei Zedequias é ferido na face, é preso, humilhado diante de todo o povo, vazado os seus olhos, fica cego e levado cativo. Então o que Miqueias está dizendo aqui? Não adianta confiar no nosso rei, ele não vai nos libertar. Ele não tem poder para isso. Antes, precisamos de um novo rei. E aí ele projeta o versículo 2. O versículo 2 fala de um novo governante. De ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Então mudem de governante, mudem de rei. E a pergunta que Deus nos faz nesta manhã: quem tem sido o rei da sua vida? Quem tem sido o governante da sua história? Talvez você confie no capitão. O presidente está aí. Talvez tenha boas intenções. Talvez não. Não sei dizer. O tempo vai dizer. Mas será que ele é o rei e o governante para nos libertar dos nossos inimigos? Será que ele é mais forte do que o diabo e os demônios? Do que o mundo e o sistema corrupto? Será que ele tem poder de interferir na guerra que você está travando contra a sua carne? Acho que não, né? Talvez você confie em você mesmo. Não, quem governa a minha vida sou eu. Eu sou o Senhor da minha história e eu não permito interferências. Eu sou independente, eu sou autônomo, eu faço a minha própria lei. Mas será que você tem condições, capacidade, poder e autoridade para vencer esses 3 inimigos que nós colocamos aqui? Também acho que não. Aliás, eu tenho certeza. E a palavra de Deus diz isso claramente. Então a solução é que nós ouçamos Miqueias e vejamos quem é esse governante que ele está propondo para Israel. O contraste é claro. O rei de Israel é fraco, mas Miqueias diz que levantará um rei forte, inigualável, imbatível e todo-poderoso. A solução para Israel também é a nossa. Então nós vamos entender um pouquinho quem é esse governante que Miqueias está falando. Em primeiro lugar, a origem dele não é uma origem qualquer. A origem deste novo governante do versículo 2 não está na história humana. Ele diz o texto que ele já estava, as suas origens, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabe o que isso significa? Que este novo governante não é humano. Ele não é preso ao tempo. Ele não é limitado pela história. Ele está acima de todo esse contexto. E ele é diferente de qualquer outro governante antigo que teria uma descendência humana, uma linhagem. Ele é divino, ele é ilimitado, ele é pré-existente. Ele já estava desde todos os tempos. Então isso faz do nosso novo governante proposto um cara bem diferente. Nenhum humano se encaixaria nessa descrição. A sua origem ela é então sobrenatural. João vai falar sobre esta mesma origem de Cristo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. É o mesmo relato de Miqueias, falando sobre a pré-existência e a eternidade deste novo governante. Sumiu? Ok. Paulo vai reforçar esse conceito no capítulo 1 de Colossenses. Leiam esse texto em casa, vale a pena. É uma das descrições mais completas sobre Cristo na Bíblia.
Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ou seja, o mundo criado só existe e só subsiste e só se mantém porque Cristo mantém este mundo em total harmonia. Ele é a harmonia da criação. Amém? Muito bem. Mas esse novo governante, ele não tem apenas uma origem divina, ele tem um conceito revolucionário. Quando o texto diz que o governante sairia de Belém Efrata, aqui nós vamos entender que ele vem para romper com todo o status quo, né? Com todo o eixo do poder. Na verdade, ele não sairia de Jerusalém, da grande e poderosa cidade. Ele não sairia do centro religioso da nação. Ele não sairia do centro político e nem bélico. Ele não sairia das cidades com os templos. Ele sairia de uma aldeia. Essa cidade é tão pequena que ela não é chamada nem para guerra. Ela não tem condições de enviar 100 soldados para a guerra. 100 soldados. Por isso, essa cidade ela nem era contada na genealogia e na herança lá de Josué. Então, por que Deus escolhe esta cidade e dela para sair o novo governante? Porque ele queria mostrar um novo conceito de poder. O poder deste governante não estaria no poder humano, não estaria no poder constituído. O poder deste governante seria estar entre os pobres, seria ser uma pessoa simples, seria nascer numa manjedoura, numa estrebaria, entre animais, seria ser um homem rústico, seria ser uma pessoa qualquer, um trabalhador qualquer da Palestina, seria ter ali uma ocupação com as suas mãos, seria romper com todo o sistema de poder humano para estabelecer um poder divino que não está baseado no poder do homem. Por isso o conceito deste novo governante, que não nasce em palácios e nem em templos, é totalmente revolucionário. Ele não se preocupou com isso. Além dele ter uma origem divina e um conceito revolucionário, ele tem um significado poderoso. Belém significa pão, Efrata significa frutífero, fartura. Por isso, deste resultado, só poderia sair uma linda padaria de Deus. E a padaria, qual seria o produto? O produto da padaria de Deus que sairia seria o pão da vida. Belém, pão, frutífero, fartura, é exatamente o que Jesus se autodenomina no capítulo 6 de João. Ele fala, eu sou o pão da vida. E aquele que de mim comer terá a vida eterna. E não terá uma vida qualquer, esse alimento será farto. E aí a gente encontra isso no capítulo 10 de João, quando ele diz, eu tenho vida e tenho vida em abundância. Então quem de mim come, diz Jesus, é saciado eternamente. Por isso Belém Efrata, a cidade do pão de fartura, nasceria Cristo com este significado poderoso. Mas este rei, proclamado por Miqueias, não foi apenas um rei, mas ele também tem uma simbologia e uma metáfora de ser um pastor. Por quê? Porque ele não está apenas reinando num trono distante, ele se levantará para conduzir o seu rebanho com a força do Senhor. Aqui nós vemos então que o propósito desse rei pastor não é ser um rei distante, sentado num trono, governando através de alguma galáxia por aí, em algum sistema, em algum lugar distante desse universo, desse cosmos, como muitas religiões pregam.
um Deus distante, um Deus ausente muitas vezes, né? Um Deus que está preocupado com coisas grandes, mas não se preocupa com a sua e com a minha vida. Ele não tem tempo para nós, para pequenos mortais. Este rei pastor que Miqueias diz, ele vem exatamente para cuidar do seu rebanho, para andar conosco na terra, para cheirar e ter o cheiro da ovelha. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus presente. E essa pergunta que eu te faço hoje, meu querido: qual é a distância do seu Deus na sua vida? Por onde ele anda? Ele está tão longe, preocupado com coisas tão grandes, ou ele está tão próximo, cuidando da sua vida, assim como o pastor cuida do seu rebanho? É este Deus que nós servimos. E este rei pastor, ele tem um grande objetivo. O objetivo dele está revelado lá em João capítulo 10. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Sabe por que esse texto é tão poderoso? Porque aqui talvez seja uma das maiores diferenças do cristianismo com outras religiões. Nós vamos encontrar nas outras religiões um discurso de amor, assim como o cristianismo tem. Esse não é o diferencial do cristianismo. Nós vamos encontrar um discurso de justiça e juízo também em outras religiões. Esse não é o diferencial do cristianismo. Nós vamos encontrar discursos muito parecidos em muitas outras religiões e filosofias. Mas nenhuma outra religião tem um Deus que morreu pelos seus filhos. Nenhum outro Deus, nem o Brahma lá do hinduísmo, nem o Alá do islamismo, nem o Yahvé do judaísmo, nenhum outro Deus se entregou, sacrificou a sua vida pelas ovelhas. Este é um dos maiores diferenciais do cristianismo para todas as demais religiões. Nós, e apenas os cristãos, podem e entendem que o Deus que nós servimos, ele não é um Deus que só exige como os demais. Os demais deuses, eles exigem o sacrifício. Você tem que oferecer, entregar oferendas, oferecer coisas que satisfazem ou que aplaquem a ira daquele Deus irado. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele se faz sacrifício por nós. Ele morre no meu e no seu lugar. Ele entrega a sua vida para que nós que estávamos mortos possamos viver com ele. Isso faz toda a diferença. E é isso que me apaixona no cristianismo. É isso que me faz entender que Jesus, ele é único, inigualável, todo-poderoso. Nós vamos fechar rapidamente aqui, para nós irmos para a ceia, mas os versículos 7, 8 e 9, eles vão mudar um pouco a linha de raciocínio de Miqueias, que estava focado no governante, no rei, no pastor, e vai falar do rebanho, que somos nós, né? Alguns veem esse texto muito como o povo de Israel, e outros vão achar que é a igreja, mas independente dessas correntes teológicas, eu costumo entender que o rebanho de Deus é único. O povo de Deus é único. Então eu não fico muito preocupado com... Aliás, lembrando de textos do Novo Testamento, eu penso que Paulo já tinha esse entendimento, né? Olha, a partir de agora não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem mais grego, não tem mais bárbaro, não tem mais escravo, não tem mais livre, todos estão servindo ao único Deus. Então, este rebanho é um rebanho militante, é um rebanho infiltrado. Nós somos chamados
para ser o remanescente de Deus entre as nações. Então essa é uma das características do povo de Deus, do rebanho do Senhor. Nós estamos infiltrados em todas as nações representando Cristo, o nosso rei pastor. Este rebanho também é vivificante. Diz o texto do versículo 7, que nós vamos estar entre as nações como o orvalho e como água sobre a relva. Nós não colocaremos nossa esperança no homem e nem dependeremos dos seres humanos, mas nós viveremos nesta terra levando vida, água às pessoas que estão sedentas, aos corações que estão secos, através da água viva do Espírito Santo de Deus, confiando nele e não na nossa força. E esse rebanho também tem uma característica no versículo 8. Ele não só está infiltrado e não só está alcançando as nações com a água viva do Espírito, mas ele também clama como um leão forte. Isto já é uma projeção lá para o milênio que Miqueias faz do reino eterno de Deus sobre os seus filhos e os escolhidos. E aí ele diz, esta igreja, este rebanho, este povo será como um leão entre os animais, no bosque, como um leão forte no meio das ovelhas. Isso mostra o poder que a igreja tem de não ser sucumbida, de não ser derrotada pelos poderes do inimigo. Isso mostra que a igreja do Senhor, não importa onde esteja, nós sempre estaremos sendo vitoriosos no poder do Espírito Santo de Deus. Porque o leão é um animal que não se rende, é um animal que não se entrega. E nós, como rebanho do Senhor, nós também não nos entregamos aos nossos inimigos, porque nós temos o verdadeiro leão da tribo de Judá, que guerreia as nossas guerras. Por isso eu quero fechar com este versículo aqui. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Nós vamos fechar os nossos olhos para orar. Eu vou chamar só os instrumentistas para tocar uma música aqui de fundo, enquanto o pastor já vem aqui para nos ajudar com a ceia. Vamos nos preparar para isso. Vamos orar a Deus. Senhor amado, obrigado pela tua palavra que nos ilumina, nos revela e nos mostra, Senhor, a nossa posição que nós temos hoje no mundo. Obrigado, Deus, porque nós não confiamos num rei humano. Nós não vamos colocar a nossa vida nas mãos de alguém, nem na nossa própria mão, porque nós sabemos que não temos força e nem capacidade para vencermos esses três grandes inimigos que nos confrontam. Obrigado, Deus, porque o Senhor se fez carne e tomou o nosso lugar na cruz, na condenação. E agora sim, tu tens todo o poder para vencer o diabo, para vencer o mundo, porque já venceu, para vencer a carne, porque na cruz o Senhor colocou debaixo dos seus pés todos os inimigos que afrontam a humanidade. E somente este rei, somente este governante, este Deus pastor, este rei que se preocupa e que cuida dos seus filhos, é que realmente merece e é digno de toda a honra, toda a adoração. A Ti nós entregamos a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.